Então, continuando com a nossa leitura costumeira do Srimad Bhagavad Gita, hoje na sequência é o verso 6 do capítulo 4, o conhecimento transcendental. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Adjaha, não nascido. Api, embora. San, sendo assim. Avyaya, sem deterioração. Atma, corpo. Bhutanam, de todos aqueles que nascem. Ishvara, o Senhor Supremo. Api, embora. San, sendo assim. Prakritim, na forma transcendental. Swan, de mim mesmo. Adhisthaya, estando situado. Sambhavami, encarno. Atma Mayaya, por minha energia interna. Então vamos repetir agora, lendo na lousa. Ajwapi Samavyayatma, Bhutanam Ishvarapi San, Prakritim Swam Adhisthaya, Sambhavami Atma Mayaya, Ajwapi Sanavyayatma, Bhutanam Ishvaropi San, Prakritim Swamadhisthaya, Ami Atma Mayaya. Ajwapi Samavyayatma, Bhutanam Ishvaropi San, Prakritim Swamadhisthaya, Sambhavami Atma Mayaya. Vamos repetir a tradução. Embora eu seja não nascido, e meu corpo transcendental jamais se deteriore, e embora eu seja o Senhor de todas as entidades vivas, mesmo assim, em cada milênio, eu apareço sob minha transcendental forma original. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. O Senhor falou sobre a peculiaridade de seu nascimento, embora possa aparecer como uma pessoa comum. Ele lembra-se de tudo o que aconteceu
em seus muitos e muitos nascimentos anteriores, ao passo que o homem comum não pode nem mesmo lembrar-se do que fez há algumas horas. Se perguntamos a alguém o que fazia exatamente à mesma hora do dia anterior, no dia anterior, será muito difícil para um homem comum responder imediatamente. Essa hora aí, todo mundo, quem que fazia ontem? Quem lembrou, levanta a mão rapidinho, vamos ver. Está todo mundo procurando. É muito grande a diferença. Então, Prabhupada já fala logo assim mesmo. Difícil para um homem comum responder imediatamente. Dando uma pensadinha aí, mas imediatamente. Ontem, ele com certeza teria de valer-se muito de sua memória para recordar o que estava fazendo exatamente à mesma hora, um dia antes. Mesmo assim, os homens frequentemente ousam fazer-se passar por Deus ou Krishna. Ninguém deve se deixar enganar por essas imitações descabidas. Ademais, o Senhor explica a sua prakriti, ou sua forma. Prakriti significa natureza, bem como swarupa, ou a própria forma. O Senhor diz que aparece com o seu próprio corpo, diferentemente da entidade viva comum, que muda de corpo a outro. Ele não troca de corpo. A alma condicionada pode ter uma espécie de corpo no nascimento atual, mas terá um corpo diferente no próximo nascimento. No mundo material, a entidade viva não se estabelece no mesmo corpo, mas transmigra de um corpo para outro. Com o Senhor, porém, não acontece isto. Sempre que aparece, ele, através de sua potência interna, vem no mesmo corpo original. Em outras palavras, Krishna aparece nesse mundo material em sua forma eterna original, de duas mãos segurando uma flauta. Ele aparece exatamente em seu corpo eterno, não contaminado por esse mundo material. Embora apareça no mesmo corpo transcendental e seja o Senhor do universo, mesmo assim, tem-se a impressão de que ele nasce como uma entidade viva comum. Embora seu corpo não se deteriore como o corpo material, mesmo assim, o Senhor Krishna aparentemente passa da infância à juventude. Mas é muito surpreendente que ele nunca ultrapasse a juventude. Na época da batalha de Kurukshetra, ele tinha muitos netos em casa. Ou, em outras palavras, pelos cálculos materiais, ele envelhecera bastante. No entanto, ele parecia apenas um jovem de 20 ou 25 anos. Nunca vemos um quadro em que Krishna é retratado numa idade avançada, porque ele nunca envelhece como nós, embora seja a pessoa mais idosa em toda a criação, passada, presente e futura. Nem seu corpo nem sua inteligência jamais se deterioram ou mudam. Portanto, é claro que, apesar do fato de ele estar no mundo material, sua eterna forma não nascida é de bem-aventurança e conhecimento, e seu corpo e inteligência transcendentais são imutáveis. De fato, seu aparecimento e desaparecimento são como o nascer do sol que se move diante de nós e, então, desaparece de nosso campo visual.
Quando o sol está fora de vista, pensamos que ele se pôs. E quando está diante de nossos olhos, pensamos que está no horizonte. Na verdade, o sol está sempre em sua posição fixa. Porém, devido aos nossos sentidos defeituosos e precários, calculamos o seu aparecimento e desaparecimento no céu. E porque o aparecimento e desaparecimento do Senhor Krishna são completamente diferentes de qualquer entidade viva comum, é evidente que, com sua potência interna, ele é conhecimento eterno e bem-aventurado. E ele nunca se contamina com a natureza material. Os Vedas também confirmam que a suprema personalidade de Deus é não nascido, mas mesmo assim ele parece nascer em manifestações múltiplas. A literatura védica suplementar também confirma que, embora pareça estar nascendo, mesmo assim o Senhor não muda de corpo. No Srimad Bhagavatam, ele aparece diante de sua mãe como Narayana, com 4 braços e decorado com as 6 espécies de opulências plenas. Seu aparecimento, em sua forma eterna original, é sua misericórdia motivada, outorgada às entidades vivas para que possam concentrar-se no Senhor Supremo como Ele é, e não nas invenções ou imaginações mentais que, segundo o pensamento do impersonalista, caracterizam as formas do Senhor. Conforme o dicionário Vishwakosha, a palavra Maya, ou Atma Maya, refere-se à misericórdia motivada do Senhor. O Senhor está ciente de todos os seus aparecimentos e desaparecimentos anteriores, mas o ser vivo comum esquece-se de tudo sobre seu corpo passado, tão logo aceita outro corpo. Krishna é o Senhor de todas as entidades vivas, porque realiza atividades maravilhosas e sobre-humanas enquanto está na Terra. Portanto, ele é sempre a mesma verdade absoluta e não há diferença entre sua forma e seu eu, ou entre sua qualidade e seu corpo. Ora, talvez alguém pergunte, por que o Senhor aparece e desaparece neste mundo? Explica-se isto no próximo verso. Na verdade, nos próximos versos, né? Aqui nós vamos ver uma sequência, verso 7, verso 8, verso 9. Sequência muito importante do Srimad do Bhagavad Gita. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam Ajopya Samavyayatma Bhutanam Ishvarapisam Prakritim Swamadhishtaya Sambhavami Atmamayaya. Embora eu seja não nascido e meu corpo transcendental jamais se deteriore, e embora eu seja o Senhor de todas as entidades vivas, mesmo assim, em cada milênio eu apareço sob minha transcendental forma original. A gente não pode imaginar o quanto isso é profundo, né? Isso é importante a gente ouvir. Porque o padre aqui no significado foi bem claro, né? Que ideia se faz de Deus? Né? Que ideia se faz de Deus? Quem sabe quem é Deus? Quem sabe quem é a suprema personalidade de Deus? Como ela é? E o que ela faz? Como ela vive? Quem sabe? Né? E o padre foi taxativo. Nunca se viu Krishna desenhado, pintado de barbas brancas, longas, cabelos brancos, longos, sentado numa nuvem. Mas a gente já cansou de ver esse Deus por aí. Gente ilustrando Deus
com essa imagem aí, ou não? Ou não? Falta de informação, falta de conhecimento, falta de informação original, verdadeira. E talvez alguém fale, esses Hare Krishna estão falando porque é o livro deles, a filosofia deles, e a religião deles. Não. Essa é a religião de todas as almas. Isso não é Dharma, religião. Isso é Sanatana Dharma. É a ocupação eterna de todas as almas. E quem está nos informando é a autoridade máxima, é o próprio Deus, é a própria suprema personalidade de Deus. E ele estava explicando. Sambhavami Atmamayaya. Encarno através da minha potência interna, da minha energia interna. Ele está falando como que acontece. Se alguém tiver em alguma outra escritura, alguma outra informação assim, que chegue pelo menos perto, dá para a gente ver se... Né? Mas não tem. Não tem, porque esse é o conhecimento original, é o próprio Krishna que está falando. E quando Krishna ouve Arjuna, nós vimos nos versos anteriores aí, fazer essa pergunta assim, capciosa, né? Arjuna disse, o Deus do Sol, Vivasvan, nasceu antes de ti. Como poderei entender que no começo ensinaste-lhe essa ciência? Porque a gente tinha falado para Arjuna que essa ciência parecia estar perdida, mas não estava, porque nunca vai ficar. Porque muito antes de qualquer coisa aqui, o próprio Arjuna estava com ele no Sol e ele tinha falado para o Deus do Sol já todo esse conhecimento. Só que Arjuna não se lembra, não se lembrava, porque nenhuma entidade viva se lembra. Mas ele não se esquece, porque ele é completamente consciente de todas as suas atividades. Senão não seria supremo, não seria a pessoa suprema. Essa é a suprema personalidade de Deus. E agora ele vai completar esse raciocínio aí. Claro que Arjuna estava cansado de saber que Krishna é a suprema personalidade de Deus, porque ele simplesmente estava fazendo o papel de discípulo de Krishna, para Krishna poder iluminar o mundo inteiro, os 3 mundos, dando o veredito dele próprio sobre ele. E então Arjuna estava cansado de saber como, além de uma alma puramente ocupada no transcendental serviço amoroso a Krishna, ele é a própria expansão de Krishna, ele é uma potência de Krishna, ele é uma alma que é uma expansão de Krishna. Então ele estava só fazendo esse papel de que não estava sabendo, para poder esclarecer nossas dúvidas. E assim Krishna está agora esclarecendo nossas dúvidas, como ele esclareceu no Bhagavad Gita inteiro. Então ele está falando que, embora eu seja não nascido, meu corpo transcendental jamais se deteriore, e embora eu seja o Senhor de todas as entidades vivas, porque todas as entidades vivas são assim como Arjuna, expansões de Krishna, são energias devocionais de Krishna. Mesmo assim, em cada milênio eu apareço sob minha transcendental forma original. Ele está explicando. Está explicando. Krishna sempre aparece no universo inteiro. Não nesse universo aqui, existem bilhões de universos, mas ele aparece sempre em todos os universos, porque tudo está sob o controle dele. E ele aparece justamente para erradicar a dúvida quanto à supremacia dele, quanto à autoridade dele. Tanto é que isso vai ficar claro no próximo verso aqui. Então, o próximo verso é o famoso verso 7, Yadar Yadar Hidamasya, Glani Bhavati Bharata, Bhutanama Dharmasyata, Datmanan Shridhyamya. Então, Krishna fala, sempre, por que ele aparece? Sempre, e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, uma ascensão de ateísmo, ó descendente de Bharata, e um aumento predominante de religião, nesse momento eu próprio desço. Então ele está falando por que ele aparece. Ele aparece para pôr ordem na casa dele, porque o universo cósmico material
esse mundo material, que embora seja energia material, mas é uma morada de Krishna, pertence a ele, a morada externa dele. Aí ele tem a sua morada intermediária, que é onde ele aparece como Narayana, onde ele está de 4 braços, Vaikuntha, e ele tem sua morada principal, que é Goloka Vrindavana, que é, na verdade, de onde ele nunca sai. Ele nunca sai, ele só se expande e se manifesta assim. Mas ele está aqui fazendo tudo isso, falando o Bhagavad Gita, mas continua em Goloka Vrindavana, desfrutando em bem-aventurança com seus servos amorosos na sua morada principal, maior, melhor, inigualável, que é Krishna Loka. Isso é Deus. Isso é Deus. Poxa, mas Deus vem aqui nesse mundo entrar em contenda, porque para pôr ordem você tem que desafiar alguém, você tem que brigar. Krishna não desafia, ele mata. Ele não desafia, ele mata. Ele mata demônios, ele mata aqueles que são contrários às suas ordens, às suas leis, às escrituras, e que atrapalham a vida daqueles que querem satisfazê-lo e querem ajudá-lo em iluminar todos os outros que estão sofrendo, todas as almas que sofrem por ignorância. Então ele vem, aí ele confirma como é isso. E é o verso 8. Paritranaya sadhunam vinashete aduskritam. Aí. Dharma sanstapanartaya. De novo, sambhavami juge juge. De novo, encarna sambhavami juge juge. Milênio após milênio. Então ele está falando por que ele aparece. Para libertar os piedosos, os devotos, e aniquilar os canalhas. Bem como para restabelecer os princípios da religião eterna, Sanatana Dharma, da religião verdadeira. Eu mesmo apareço milênio após milênio. Então, Krishna é a autoridade última e ele está explicando tudo como que ele faz de acordo com o seu desejo e de acordo com o que ele vê que é necessário, com as necessidades. Isso é Deus. Se não fosse assim, não seria Deus. Aliás, não é Deus, é a suprema personalidade de Deus que está falando. Existem muitos deuses, mas são expansões dessa suprema personalidade de Deus. Quem está falando aqui é a suprema personalidade de Deus, não é Deus. Não é Deus. Então vejam como é importante a gente entender todo esse contexto da verdade absoluta. Krishna fala que através de todos os Vedas, essa verdade é a única coisa que deve ser entendida, deve ser buscada, deve ser encontrada. A pessoa suprema, a pessoa dele. Qualquer outra coisa fora disso aí é maia, é ilusão. É ilusão. Então, por que estamos ouvindo sobre essa pessoa suprema? Por que estamos falando sobre essa pessoa suprema? Porque isso é o suprassumo da educação. É o que é de mais elevado em termos de cultura. Isso é ser culto, isso é ser educado. Isso é ser religioso de verdade e ativo de verdade, como fala o Sri Chaitanya Charitamrita. Né? Chaitanya Charitamrita no Adi Lila, o verso 49 do capítulo 12, fala Tahari se Bali Dharma Karma Sadachara Ishware, o controlador supremo, a pessoa suprema, e Ishwari se Priti Vriti Sanmata Sabara. Esse verso aí fala que ser culto, educado, ativo, muito ativo e religioso de verdade, significa ser um servo amoroso de Krishna, desenvolver amor por Deus, ter amor por Deus. Quem tem amor por Deus é realmente tudo isso. É realmente tudo isso. Isso aí foi falado há
pouco mais de 500 anos atrás. E aqui estamos falando do que Krishna falou há mais de 5.000 anos atrás. Mas é a mesma verdade. Sendo explicada, sendo corroborada pelo próprio Krishna de novo. Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. Está falando, o que é educação? O que é ser culto? Qual é a valorização de ser muito ativo? Essa atividade intensa nesse caminho não é paixão, é bondade pura. Vishuddha Sattva é transcendência. Qual é o resultado de ser verdadeiramente, como falei, Sanatana Dharma, um dharmista, mas do Sanatana Dharma, do caminho da religião eterna, da religião de todas as almas. Por que religião eterna? Porque Sanatana Dharma é a ocupação eterna de todas as almas no mundo espiritual eternamente. Então isso aí significa ter apego, amor por Deus, por compreensão do objeto útil do amor de todos, que é a suprema personalidade de Deus. Mas, devido à identificação corpórea, devido à influência da energia ilusória, que é um teste para a alma condicionada, todo mundo fica iludido e acha que religiosidade mundana tem algum valor, acha que conhecimento mundano vai salvar alguém. É tudo ilusão. Isso não é ser culto, isso não é ser educado. E atividades harta para desenvolvimento econômico, do gozo dos sentidos, da acúmulo de bens materiais, conforto material, achando que isso vai satisfazer, atividades no modo da paixão. Isso não é essa atividade que estamos ouvindo aqui, não é sobre ela que estamos ouvindo. E religiosidade mundana, dharma, material, ocupação material, responsabilidades materiais só. Não a responsabilidade principal, que é Vedaischasa Vairaham Eva Vedyo. Como o próprio Jesus Cristo falou, conhecereis a verdade vos libertará. É essa verdade que vai tirar a gente da ilusão, não é nenhuma outra. Porque as outras nem são verdades. Nem são verdades, são temporárias. É verdade por algum tempo só. Mas isso aqui é verdade eterna. Que nós somos almas, assim como Krishna. Sati, eternas. Graças a Deus não vamos morrer nunca. Sati. Assim como Krishna, não um bobo alegre, mas Chit, conscientes, plenos de conhecimento. Temos que resgatar esse conhecimento, resgatar essa consciência, resgatar a nossa consciência pura, que é a consciência de Deus, a consciência de Krishna. E Ananda, plenos de felicidade verdadeira, bem-aventurança. Não é prazer sensorial temporário, mais açúcar, felicidade que acaba quando acaba o copo de cachaça. Você vai ter que tomar outro. Quando acaba o sexo, vai ter que fazer de novo. Quando acaba o bom prato, vai ter que preparar outro. Porque esses prazeres são temporários. E acabam sempre em frustração e miséria. Porque a tentativa da satisfação dos sentidos através do desfrute desses objetos dos sentidos enreda a gente e deteriora com a nossa possibilidade de sair desse mundinho limitado de consciência material. Deteriora. É só ver. Quanto mais, fala o Srimad Bhagavatam, desfrute do corpo, quanto mais se desfruta com esse corpo, mais rapidamente destruímos esse corpo. Mais rapidamente. Fulano morreu cedo, mas também estava bebendo muito. Fulano morreu cedo, mas fumava demais. Fulano morreu cedo, mas também era um sexopata. E assim por diante. Isso é verdade. Isso é verdade, porque o corpo humano ele não é feito para isso. O corpo humano ele é feito para se usar a inteligência superior que temos como seres humanos para entender este aspecto
da existência? A transcendência. Nada mais. Nos entendermos como almas eternas e transcendentais a essa existência material, a esse corpo material, e nos entendermos como servos amorosos eternos dessa transcendência suprema, essa pessoa suprema que está falando aqui, como que é a vida dele, o que ele faz. É o próprio Krishna falando. É o próprio Krishna falando. Puxa, mas então Krishna também às vezes é violento, porque ele falou que vem para aniquilar os canalhas e proteger os seus servos amorosos? Krishna é transcendental. Quando ele aniquila, ele está dando misericórdia, ele libera o demônio da existência material. Tudo que Krishna faz é perfeito. Então, a vida, por isso só ele pode tirar. E é só Krishna que tira a vida, não só dos demônios, mas de todos. Krishna fala muito Savarashyahan. Eu sou a morte personificada para todos. O Supremo, quando ele aparece nesse mundo, tudo que ele faz é supremo. Tudo que ele faz é transcendental. Tudo que ele faz é sempre bom para todos. Sempre bom. Bom para o devoto e bom para o demônio. O demônio também é devoto, só que ele não está entendendo, ele está andando na contramão. Mas uma hora cai a ficha, ele começa a andar favoravelmente, aí ele se situa na sua posição constitucional eterna como servo de Krishna, como devoto também. Por isso que um devoto filosófico, que entende a filosofia, erudito, ele não odeia nenhum pecador, ele odeia o pecado. Ele quer acabar com o pecado, não com os pecadores. Porque assim ele vai ajudar os pecadores, não destruir ninguém. Porque nós não somos como Krishna, que destruindo já está liberando. Não. Nós temos que destruir a consciência demoníaca, as atividades pecaminosas. Aí nós estamos ajudando as pessoas a se salvarem, porque nós não somos supremos. Nós somos também eternos, bem-aventurados e plenos de conhecimento, mas não somos supremos. Krishna é o supremo, por isso tudo que ele faz, em qualquer circunstância, é completamente diferente do que qualquer entidade viva vá fazer, possa fazer. Isso tem que ser entendido. Isso vai ser corroborado aqui no verso que fecha, o último verso 9. Então, o verso 9 aqui nessa sequência vai falar Jama Karma Chame Divyam Evandyo Veti Tatotaha Chaktadeham Punarjama Naitiman Etisorjuna. Por que nós temos que entender as atividades de Krishna? Se a gente vai ler o Srimad Bhagavatam e ver os passatempos transcendentais de Krishna, nós vamos ver que Krishna, ele vem fazer tudo isso, botar ordem na sua morada externa, aniquilar a consciência contaminada, a consciência demoníaca e proteger seus devotos, brincando, se divertindo. Ele não está nervoso, não está bravo, não está sofrendo. É a suprema personalidade de Deus. Como um bebezinho, ele já matou vários demônios e liberou os demônios. Como um bebezinho. Ele está se divertindo. Isso que para a gente é muito sofrido, ele é a pessoa suprema. Ele faz brincando, com os pés nas costas. Ele faz... Tudo aí é uma diversão dele. Vir para esse mundo material, Paritranaya Sadhunam Vinasheti Aduskrita, e salvar os piedosos e aniquilar com os canalhas, é uma diversão para Krishna. Porque senão ele não seria a pessoa suprema, se não fosse assim. Porque Krishna ficou irado. Krishna nunca fica irado. Krishna não é tocado pelas modalidades materiais. E ira é o quê? Paixão e ignorância. Krishna está sempre na bondade pura, sequer na bondade. Não é Sattva Guna que Krishna se situa, é Vishuddha Sattva, é transcendência. Essa é a diferença dele para nós. Então, por que esse verso, eu falei que esse verso fecha, que é o último aqui, o 9? Por quê? Preste atenção. Aquele que conhece a natureza transcendental, o próprio Krishna falando dele. Aquele que conhece, eu não falei, nós estamos conhecer a verdade suprema, a pessoa suprema, ele está falando. Aquele que conhece a natureza transcendental de meu aparecimento
Estou acabando de explicar, ele vem se divertir e pôr ordem na casa. Salvar os piedosos e aniquilar com os ímpios, com os canalhas. Então, aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não volta a nascer neste mundo material, senão que alcança a minha morada eterna, ó Arjuna. Quem entende isso, nunca mais entra nessa cadeia material. Quando deixar esse corpo, quando chegar a hora de deixar essa vida, volta ao lar, de volta ao Supremo, volta para o mundo espiritual e nunca mais volta a nascer no universo clássico material, que é pleno de misérias, que é pleno de sofrimento. Por quê? Porque não tem mais nada para fazer aqui. Não tem mais nada para fazer aqui. O que tinha que ser entendido aqui, ele já entendeu. Então, não faz mais sentido ele continuar nascendo nesse mundo temporário e miserável. Bom, resumindo a ópera aqui, é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma... aceitamos tudo, viu? Contestação. Quem não concordar pode falar, não concordo, porque aí a gente vai ver por quê. Assim, nesses passatempos, assim, essas pessoas, né, essas almas, essas pessoas que participam dos passatempos diretos de Krishna, são pessoas preparadas para isso, assim, são almas liberadas já? Estão em contato com ele? Ninguém que não tiver em alto nível vai poder estar associado intimamente com Krishna. Em alto nível, que eu digo, é de aproximação de Krishna. Trilhou o caminho com perfeição e chegou nesse nível. Claro que não. Claro que não. Mas, dentre os seus inúmeros associados, tem também associados em todos os níveis. Tem associado eterno, tem associado pela primeira vez, tem alguém que está se qualificando para se aproximar um pouco mais dele. Tudo isso é explicado nas Escrituras. Tudo isso é explicado. Por isso que existem as golpes, existem as astashaks, as 8 principais, existe 108, existem as rainhas, que são no mesmo humor das golpes, mas é outra plataforma mais de neutralidade e respeito, porque Gyana Maya, a plataforma de Vaikunta, não é de Krishna Loka. Tudo isso é muito profundo, mas é real. E existem... Krishna se casou com 16.108 rainhas. 16.100. Então são almas. E existem almas que já se repetem esses passatempos com Krishna, porque Krishna quer. Existem semideuses que Krishna convoca para aparecer nas atividades de passatempos dele em qualquer parte do universo. Semideuses. Existem devotos que... Só Bhakti outorga isso. Existem devotos que estão, embora, não sei se alguém vai conseguir acompanhar e entender isso, mas embora, por exemplo, a sua bhava original no mundo espiritual seja, por exemplo, de neutralidade completa, seja no mundo espiritual uma planta, por exemplo, uma trepadeira no mundo espiritual, uma paineira, uma palmeira. Existem almas que, estando no mundo material, entram em contato com Bhakti, desenvolvem Bhakti, a sua bhava original. O dia que ela voltar, ela vai ser eternamente aquilo que ela é no mundo espiritual. Talvez uma grama, mas ela pode, através de Bhakti, experimentar, num determinado momento do seu avanço em apego por Krishna, uma raça de pastorzinho com Krishna em algum passatempo, amigo íntimo, uma raça de golpe, uma raça de pai e mãe de Krishna, parente de Krishna, porque são 5 raças que estão disponíveis para as almas. Mas isso não muda a origem de nada. Porém, Bhakti é tão poderosa e é tão diferenciada de todos os outros processos de se aproximar de Deus, que Bhakti, o caminho de Bhakti satisfaz todos os desejos. Todos os desejos. Todos. Mas como é isso, Prabhu? Não estou entendendo. Vamos entender. Na época do Sr. Ramachandra, por exemplo, tinha os sábios que eram
associados do Sr. Ramachandra, servos do Sr. Ramachandra e tudo, e eles desenvolveram um desejo de estar com Krishna mais intimamente, inclusive como gopis. E muitos desses sábios são os que apareceram, isso foi numa era anterior, nesse milênio seguinte, quando Krishna apareceu, muitos desses sábios eram gopis nesse presente de aparecimento de Krishna, como ele falou aqui, o Bhagavad Gita. Estavam com eles, desfrutando dessa relação. Agora, todas as almas têm uma bhava original. O dia que ela voltar, são estágios para voltar de vez para o mundo espiritual e nunca mais voltar a nascer nesse mundo. O dia que ela voltar, ela volta para a sua posição constitucional eterna. Então, se ela for um pavão lá, ela estava aqui como uma amiguinha de Krishna, mas ela vai voltar e vai continuar sendo um pavão lá, que é a sua bhava original. Se ela era um amiguinho, vai ser um amiguinho mesmo. E assim por diante. É isso. Bhakti é muito complexo, aparentemente é muito simples, mas é o que há de mais complexo em conhecimento, é o que é de mais profundo. Nada é mais profundo que Bhakti Yoga. Nada, nada, nada. Nada. Bhakti quer dizer serviço a Krishna, quem serve Krishna. Quem serve, ama. Quem não ama, não serve. Não serve para nada quem não ama. Você falou sobre entendimento. Por exemplo, quando uma pessoa ouve, o que ela ouve, por exemplo, podemos chegar a uma conclusão que ela ouviu e entendeu a informação que você disse. Qual seria a diferença entre o entendimento mundano e o entendimento tanto filosófico quanto transcendental? Por favor. Entendimento puro é o entendimento das coisas como elas são. Qualquer outro entendimento é devaneio. Devaneio. Viagem mental. Que é o que mais tem, né? Mais tem. Ah, como diferenciar isso? Como diferenciar? É muito simples. Muito simples. Como diferenciar um cavalo que está ouvindo e seguindo? Que, de acordo com a rédea, o cocheiro vai indo ali, ele está só ouvindo, seguindo, e ele não sofre, ele não apanha. Agora, quando você vê alguém apanhando, é porque é o cavalo que Krishna está falando, é por aqui, o cocheiro, ele quer ir para lá. É por aqui, ele quer ir para lá, a única maneira, tem Shastra e Shastra. Shastra significa ouvir e seguir, aceitar a verdade e seguir. Quem faz isso não apanha, porque isso está de acordo com o natural, ouvir e seguir. Shastra, as escrituras quer dizer Shastra, o nome. Agora, a palavra é igual, só a acentuação que é diferente. Quando isso não acontece, aí Shastra, a pessoa vai ouvir apanhando. Apanhando. Apanha da energia ilusória que chega uma hora que ela fala, não aguento mais, chega. Agora eu aceito, me entrego, me rendo. Mas será que nós vamos ficar esperando apanhar tanto para falar para Krishna, Krishna, eu me rendo? Pô, acho que não precisa disso, né? Vamos nos render. Ouvindo e aceitando, assimilando e seguindo. Ok? Muito obrigado a todos. Só uma perguntinha, alguém veio pela primeira vez hoje? Ah, muito bom, sejam bem-vindos. Muito obrigado a todos, voltem sempre. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai.